todos. Bom dia. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Na alegria da fé, nos reunimos na manhã de domingo, o dia do Senhor, para celebrar a Eucaristia, o nosso grande agradecimento a Deus por tudo que Ele nos tem concedido, especialmente no sacrifício de Cristo, garantindo a nossa salvação. Iniciemos com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Todo-Poderoso, cheio de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Deu uma nuvem brilhante, falou Deus, ó Pai. Ó meu Filho querido, ó povo, escutai. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, a cena da transfiguração, ela ocorre na montanha, lugar do encontro de Jesus com Deus. A montanha, na Sagrada Escritura, é o lugar da manifestação de Deus. Deus se manifesta no alto da montanha. E Jesus, ele sobe a montanha com os discípulos para este encontro, para este momento de comunhão profunda com Deus, estar na presença do Senhor. E aí, Jesus se põe a rezar, porque a nossa atitude diante de Deus é a atitude de quem reza, é a atitude orante, a atitude de quem escuta aquilo que o Senhor tem a dizer, a atitude de quem, tocado pela palavra que escutou, também conversa, fala com Deus. A oração, nós sabemos, é um grande diálogo com Deus, onde o nosso coração se abre inteiramente ao Senhor. E enquanto Jesus estava rezando, enquanto Jesus estava mergulhado neste momento profundo de intimidade com o Pai, a glória de Jesus resplandece. Jesus revela para nós a sua verdadeira identidade, a identidade que estava oculta pelo gesto da encarnação. Ele, sendo Deus, assumiu a nossa humanidade. Neste momento, a divindade de Jesus aparece com toda a sua força. Seu rosto brilha, seu rosto resplandece, a sua roupa brilha. É sinal da divindade. Pouco antes deste texto no Evangelho, pouco antes de Jesus subir a montanha com os discípulos, ele havia feito aos discípulos o anúncio da sua paixão. E isso tinha criado um incômodo no meio dos discípulos. Como o Messias, o Filho de Deus, vai sofrer a morte e morte de cruz? Aquilo havia criado o incômodo, escandalizado alguns. Então Jesus mostra na força da oração a sua intimidade com o Pai e a sua disposição de viver em tudo aquilo que o Pai preparou para ele. Mas ele mostra que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. A glória de Jesus se manifesta na transfiguração e em tantos outros momentos, quando ele também realiza a vontade do Pai, curando, libertando as pessoas, mostrando o seu poder divino. Os discípulos dormem. Deus não dorme. Quem dorme somos nós, que nos distraímos, que nos afastamos. Deus está sempre atento. Nós somos envolvidos pelo sono. Por isso os discípulos dormem, característica da nossa humanidade, da nossa fragilidade. Mas mesmo estando mergulhados num sono profundo, eles são despertados e eles podem testemunhar a glória de Jesus. Eles podem contemplar Jesus transfigurado, a glória de Deus se manifestando nele. E Jesus ali também
ele é confirmado pela palavra. O Antigo Testamento dá testemunho de Jesus. Quem está dialogando com Jesus? Moisés e Elias. Moisés é o representante da lei. Foi quem recebeu das mãos do Senhor, no alto da montanha, no Horebe, as tábuas da lei e entregou a lei ao povo. Moisés lembra a lei. Elias, o pai dos profetas, o pai do profetismo. Então, a lei e os profetas, eles dão testemunho de Jesus, eles dialogam com Jesus. Jesus é a realização da lei, do cumprimento da lei, é a realização da esperança profética em Israel. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Deus envia seu Filho para garantir a salvação de toda a humanidade. E qual é o motivo, o assunto, aliás, que eles estão conversando? O êxodo de Jesus, o caminho de Jesus até Jerusalém. E o que Jesus vai fazer em Jerusalém? Assumir a cruz, na mais plena fidelidade ao Pai. Lembra São Paulo aos Filipenses? Foi obediente ao Pai em tudo, obediente até a morte e morte de cruz. Ele entrega a sua vida. Deus entrega a sua vida por nós, para garantir a nossa salvação. É o gesto do amor oblativo de Deus, que se entrega por amor, para que nós tivéssemos a garantia da nossa salvação. A transfiguração se conclui com os discípulos envolvidos também na nuvem. Neste momento divino, a nuvem é representação da manifestação divina. Eles entram na nuvem amedrontados. Tantas vezes nós tivemos oportunidade de ver na Sagrada Escritura o homem diante de Deus, ele fica temeroso, ele se enche de medo. Deus o acalma, Deus o enche de força, mas ele fica amedrontado. Mas mesmo amedrontados, eles são envolvidos na nuvem, e da nuvem sai a voz do Pai. Se não bastasse a confirmação pela palavra, agora nós temos a confirmação do Pai. O Pai mostra seu Filho e diz para todos: este é o meu Filho amado, quem eu escolhi, escutem o que ele diz. Meus irmãos, a nossa salvação está em escutar Jesus. Escutar não é como às vezes a gente diz, entra por aqui e sai por aqui. Não é ouvir uma voz qualquer, um ruído, um barulho. Não. É ouvir a palavra que salva e que liberta. E esta palavra, ela tem um destino. Ela deve chegar ao nosso coração, para que nós também façamos a nossa experiência com Jesus. Junto com Ele, vamos subir a montanha para este momento de intimidade com Ele e com o Pai. Mergulhar a nossa vida no mistério de Deus e deixar que Ele também nos transfigure. O pecado desfigura, o pecado nos deixa feios, porque aquilo que nós fazemos
orientados pelo pecado, manifesta a feiura de uma vida alicerçada na maldade, no ódio, na violência. Como é feio e como nos entristece quando nós assistimos cenas de violência, de horror, de destruição. Aquilo incomoda a nossa visão, aperta o nosso coração, porque é a desfiguração da humanidade. Nós acompanhamos Jesus, colocamos a nossa vida na direção do seu fiel seguimento, subimos a montanha com o Senhor, rezamos com Ele, e assim como Ele foi transfigurado, Ele também nos transfigura. Ele muda a feiura do pecado na beleza da graça e resplandece em nós a luz de Jesus, a luz do seu amor, aquilo que o mundo quer ver, a beleza de Deus presente em cada um de nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, e que a nossa caminhada quaresmal seja o caminhar com Jesus, escutando a sua palavra, escutando o que Ele diz, e nós vamos subindo a montanha com Ele, mergulhando a nossa vida na graça de Deus, para que nele nós também sejamos transfigurados e vamos do sofrimento à vitória com Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.